É um dia muito especial. Eu estou com uma varinha, um instrumento bem especial também e faz parte de um projeto, faz parte de um novo projeto, que o lançamento é hoje. Se nós estivéssemos num ambiente físico, quem sabe nós estaríamos comemorando numa sala, quem sabe com salgadinhos, com bolo, com a gente cumprimentando, recebendo você, quem sabe se abraçando, contando um pouco de história, contando sobre como que estão as coisas, mas não é possível no mundo físico. Mas aqui, nesse momento, eu quero me conectar com você. Eu estou agora, nesse momento, conectado no YouTube, no meu canal Os Segredos do Oratória no YouTube, no Facebook também, nos Segredos do Oratória, no meu perfil, e aqui também no Instagram. No Instagram também, conectado para apresentar o que é esse projeto. Qual é esse novo projeto, Giovanni? O que você está inventando? Que negócio é esse de mago? Mago? Agora você entrou nessa história de bruxos, porque hoje é o dia das bruxas? Não, é mais profundo que isso. E eu quero compartilhar com você alguns momentos, algumas histórias, e muitos de vocês me conhecem, uma parte de mim. Quem sabe trabalharam comigo durante muito tempo, tem muitas pessoas que estão aqui conectados nesse momento, alguns amigos que já são meus amigos há muitos anos, 20 anos, até mais. Outros eu encontrei há pouco tempo. Mas o que nós vamos compartilhar hoje, e eu estava aqui já há umas 2 horas, preparando o conteúdo do lançamento desse projeto que tem a ver com essa varinha. É uma varinha que eu procurei em vários lugares e encontrei uma pessoa que fez ela especial para esse projeto. Ela é branca, cada uma dessas saliências, ela foi torneada com um sentido todo especial e ela foi envernizada. E tem uma coisa especial que vai acontecer com essa varinha. Essa varinha aqui hoje representa o lançamento do projeto. E eu tenho um propósito no meu coração com relação a essa varinha. Essa varinha, ela vai ser sorteada. Eu não vou sortear hoje, mas é assim, ó. Você vai ter que curtir, vai ter que comentar: ô Giovanni, eu quero essa varinha de mago. E daí você vai ter que compartilhar. Depois você vai ter que ir lá no meu canal do YouTube, também aí no canal do YouTube Segredos do Oratória, e você curte lá e diz assim: Giovanni, essa varinha é minha. E aí você deixa lá o seu nome e deixa lá também o seu e-mail. E eu vou fazer contato, eu vou sortear. Essa varinha com toda a energia do lançamento, é a varinha do dia do lançamento. Quem ficar com essa varinha de presente, com certeza vai fazer diferença na sua vida pessoal e na sua vida profissional, porque ela tem a minha energia e ela tem a energia desse dia, o dia do lançamento. E por ter toda essa energia do dia do lançamento é que eu vou querer sortear ela e eu vou querer entregar ela de presente para quem esteve comigo, para um amigo que esteve comigo nesse momento tão especial, nesse dia tão especial do lançamento de um projeto que provavelmente vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, na vida das pessoas que você tem ao seu derredor, seja na sua família, seja na sua empresa. Por quê? E por que, Giovanni, que você escolheu o nome desse projeto, o Mago da Oratória? O que tem a ver isso? O que tem a ver esse negócio de mago com oratório? Eu preciso contar algumas coisas. Preciso contar um pouco da minha história. E eu não quero contar a história no sentido de qualquer tipo de engrandecimento ou qualquer tipo de
promoção pessoal ou a partir do ego. Não, não é isso. É porque esse projeto, ele faz parte do meu eu, ele faz parte do meu eu. E aí tem tudo a ver e eu quero encontrar pessoas que também vão fazer parte desse projeto, dessa história. Então assim, ó, eu poderia dizer que a minha história, ela começou aos 12 anos. Foi um período muito importante da minha vida. Porque quando eu completei 12 anos, foi pela primeira vez que eu li 12 livros. Eu fui lá ler 1000 Léguas Submarinas, eu li Robinson Crusoe, eu li aventuras, tudo que é aventuras relacionadas ao mundo submarino, ao universo, O Alquimista. Eu li tudo que você imaginar que tem a ver com descoberta, com aventuras. 12 livros. Mas também foi nesse ano que o meu pai foi embora daqui, foi viver num outro lugar. Foi o ano que meu pai faleceu. E nesse ano mudou muito na minha vida muitas coisas. Eu, como uma senhora italiana, eu sou descendente de italiano, meus avós vieram da Itália. Eu já tive o privilégio, nunca imaginei na minha vida, quem sabe lá quando eu tinha 12 anos, quando aquela italianona sentou e disse para mim que naquele dia em diante, ela me chamou pertinho dela e ela disse que eu seria o homem da casa, eu jamais imaginei o que aconteceria na minha vida depois daquele dia. Já tive a oportunidade, o privilégio de visitar a Itália 3 vezes, conheci coisas relacionadas a esse tema de hoje na Itália, e daí depois eu vivi, com os 12 anos eu virei vendedor de tomate e vendedor de frutas. Então eu me tornei um orador já persuasivo para aprender a vender com 12 anos. Então eu poderia dizer que a minha vida começou aos 12 anos, mas não começou aos 12 anos. Então, quando que começou, Giovanni? A minha vida começou relacionado a esse tema que nós vamos lançar esse projeto de hoje aqui, o Mago da Oratória. Eu acredito que a minha vida começou num outro tempo. Em 1995, eu tinha então 30 anos. E lá eu recebi naquele ano o prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul. Eu tinha um centro de treinamento, eu era professor, era especialista em psicomotricidade, tinha terminado a faculdade de educação física, tinha feito especialização em psicomotricidade, eu tinha feito especialização em informática, eu era técnico de computador, eu era programador de computadores e eu tinha um centro de treinamento. E nesse centro de treinamento eu ensinei, assim que o Windows foi lançado no Brasil, eu era professor de Windows. O Windows que você acessa o seu computador hoje aí, os seus aparelhos eletrônicos, no iPad ou nos tablets ou nos computadores. Eu sou do início da informática no Brasil. Não sou tão velho assim, mas a informática é que demorou muito para chegar no Brasil. E olha que interessante. Naquele tempo, a internet estava chegando no Brasil através da Embratel. E a Embratel escolheu alguns lugares no Brasil para lançar a internet. E o meu centro de treinamento era um centro de treinamento de referência do Rio Grande do Sul. E eu fui escolhido para implantar a internet como um laboratório modelo no Rio Grande do Sul, pioneiro, para testar a internet. Nós instalamos na minha cidade. Eu morava na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e eu tinha um centro de treinamento. E ele atendia uma região de 110 municípios. E naquele ano eu recebi o prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul, na mão do presidente John Peter Gerdau, do governador do Rio Grande do Sul e do presidente do grupo RBS. E eu recebi um prêmio extremamente importante. Eu fui reconhecido depois, a Associação Comercial me chamou, fui fazer palestra, fui homenageado na cidade, o centro de treinamento ganhou notoriedade e reconhecimento. Eu também, eu já era um professor anterior àquele período, eu era professor no Dom Bosco, eu era já uma pessoa conhecida naquela região. Mas eu começava a trabalhar às 7 da manhã e eu parava
por volta da meia-noite, quando eu fechava o centro de treinamento e ia embora. E aquilo foi me cansando. E eu disse assim, cara, não é isso que eu quero para a minha vida. Então eu acredito que a minha vida começou aí. Sabe por quê? Porque mesmo eu tendo um reconhecimento regional, estadual naquele momento, ter recebido o reconhecimento de implantar a internet no Rio Grande do Sul através do centro de treinamento que eu tinha, de receber esse prêmio extremamente importante, ser reconhecido, eu não estava feliz. Eu não acreditava que aquilo era o que eu deveria fazer da minha vida. Sabe por quê? Porque eu era, desde cedo, lá nos 12 anos, quando eu li os 12 livros de aventura, eu sempre fui um cara que gostei de ler muito. Eu tenho aqui nas minhas estantes, eu tenho perto de 650 livros que eu comprei e que eu li. Todos os grandes líderes, livros de grandes líderes que existem, eu tenho. Estão todos aí. Todos. Está cheio por aí, coleções de livros. E tem mais uma estante de livros ainda religiosos, de espiritualidade num outro lugar, perto de 650 livros. E eu lembro que naquele período eu sempre fui um cara que descobria as coisas, queria descobrir sobre da onde que nós viemos, para onde que nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. Eu sempre quis entender isso. Na minha faculdade de Educação Física, a nossa chave, a nossa palavra mágica, o nosso mantra era mente sã em corpo são. Então eu sabia que eu tinha que ter uma mente sã, e eu sempre tive uma mente sã e um corpo são. E Deus me deu o privilégio de nascer em agosto. E eu nasci à 00:30 e na casa da minha avó, uma casa de italianos. E coitada da minha mãe já é falecida. Mas eu nasci com 5,3 kg com parto normal, à 00:30 em casa, em agosto. Nesse ano, caiu neve. Nesse mês caiu neve. E eu era tão branquinho, diz que meus cabelos eram tão branquinho, e todo mundo dizia que eu era branquinho por causa da neve. E eu, quando eu era criança, eu acreditava isso. Que eu nasci com os cabelos brancos, bem branquinho, era muito branquinho meus cabelos, porque tinha tido neve. E aí, eu gostava de ler, e eu li sobre tudo que vocês imaginarem. Eu li tudo sobre o I Ching, a milenar cultura chinesa, os oráculos do I Ching. Eu estudei o tarô, eu queria entender como funcionava toda a energia, aquela simbologia de toda a estrutura do tarô. Eu tinha aprendido na faculdade, a psicologia analítica de Jung, que tem a ver com o que nós vamos lançar hoje aqui. E quando eu estudei a psicologia analítica e eu estudei os arquétipos, que tem a ver com o que nós vamos também lançar no projeto de hoje, eu me apaixonei também pela mente, pela psicologia. E quando eu procurei resposta em tudo que vocês imaginarem, eu estudei os mapas astrais, eu estudei tudo sobre astronomia e astrologia que você puder imaginar, sabia fazer os mapas astrais. E quando eu fui estudar a simbologia dos símbolos, porque quando eu estudei Jung, a psicologia analítica, eu me interessei pelos símbolos, por isso que eu fui estudar também e entender como é que funcionava o I Ching, o oráculo dos chineses, e eu fui tentar entender como que funcionava a simbologia das cartas do tarô. Não como um feiticeiro, como um bruxo. Não, eu queria entender como que a energia dos símbolos influenciavam na nossa vida. E eu queria entender isso. Eu queria saber como funcionava isso. E eu fui estudando. E eu lembro, bem cedo também, que quando eu lia, estudava. E eu lembro que a minha esposa, às vezes, eu não conseguia, na prática, ser aquilo que os livros diziam. E ela dizia assim, o que adianta você ficar estudando e você não põe em prática? Eu digo assim, eu estou aprendendo. Me deixa, eu estou aprendendo. E eu estudava, lia, tentando entender, tentando contextualizar todas as coisas. E eu lembro que daí eu comecei a me interessar também pelas escrituras. Eu comecei a me interessar pelas escrituras e eu comecei a entender que nós não viemos para a Terra só para uma experiência material. É maior que isso.
E eu li uma vez uma frase que marcou muito a minha vida, que dizia assim: nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrestre. Você tem um corpo físico, você tem uma alma e você tem um espírito. E muitas vezes nós vivemos a pirâmide dessa forma: corpo, alma e espírito. E quando eu li essa frase, que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrestre, eu inverti e eu entendi que, na verdade, o que eu era e o que você é, nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrestre num corpo. E que o meu corpo, ele é a última parte do sistema. E a primeira parte do sistema é, sim, o meu espírito. E aí eu tenho uma mente que domina, ou que pelo menos tenta dominar, o meu corpo. E muitas vezes, eu aprendi isso daí pela neurociência e por todos os conhecimentos que eu fui estudar, que muitas vezes a minha mente, ela quer ter o controle do meu corpo. E por isso que muitas vezes, se eu deixar a minha mente tomar conta, ela vai querer viver na Terra uma experiência de desejos. De tudo aquilo que ela deseja, ela vai querer ter. Então, o nosso corpo, se ele ficar refém da nossa alma, ele vai querer usufruir de tudo aquilo que aparentemente é bom. Ele vai comer tudo aquilo que tiver vontade. Ele não vai querer fazer atividade física. Ele não vai querer fazer dieta. Ele não vai querer ter um estado espiritual maior do que aquilo que a alma deseja. E a alma, se Deus fosse atender tudo que a nossa alma deseja, quem sabe nós estaríamos numa grande enrascada. E é por isso que às vezes as coisas não acontecem. Porque não é para nós viver algumas coisas que a gente tem uma sensação e uma intuição que deveríamos viver. E quando eu estava vivendo toda essa contextualização que eu estou falando aqui, lá em 1995, eu já tinha alguns lampejos disso. Não tão forte como eu tenho hoje aos 55 anos. Mas eu sabia que eu era um ser espiritual vivendo uma experiência terrestre. E eu não poderia colocar minha vida como um escravo do meu corpo e dos meus desejos. E eu resolvi parar de ter uma vida daquele jeito, trabalhando das 7 à meia-noite. E naquele ano, eu resolvi vender a minha empresa, e eu vendi tudo, e eu tive um ano sabático. Eu já tive um ano sabático, você não acredita. Mas eu estava casado, eu tinha um filho pequeno já, né, dois filhos pequenos, e eu resolvi fazer um ano sabático. Sabe o que significa um ano sabático? Não fazer nada. Como que um cara que trabalhava desde os 12 anos, com formação superior, com uma notoriedade em toda a região como professor, como empresário agora, porque eu era dono de um centro de treinamento que tinha recebido o Prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul. Como que eu resolvo fazer um ano sabático, vendo tudo e fico sem fazer nada? Eu devo ter ficado uns 7 meses sem fazer nada, tentando encontrar um novo direcionamento para a minha vida. E a minha esposa permitiu, ela concordou. E eu lembro que um dia eu estava deitado na área da minha casa, deitado numa rede, e eu estava pensando, e eu sempre estava pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? E eu não queria ficar lá. Não era para mim ficar numa rede para ter um ano sabático. Era para mim estar naquela rede, para mim saber o que eu ia fazer da minha vida a partir daquele dia. E naquele dia eu tive um insight. E eu levantei da rede, e eu cheguei na cozinha e disse para Johnny, disse assim, Johnny, eu já sei o que eu vou fazer. Ela disse assim, o que você vai fazer? Eu vou virar palestrante. Palestrante? Ela falou, eu vou ser um palestrante. Ela, que legal, você vai ser um bom palestrante. E ela me deu força. E eu, naquele dia, eu decidi que eu seria um palestrante. Entrei dentro de casa. Naquele tempo,
os computadores, não tinha os projetores que nós temos hoje, que você conectava um projetor, nós tínhamos os retroprojetor. Os retroprojetor era uma lâmina, de tipo um plástico, uma lâmina que você imprimia nela os slides daquilo que estava no computador. Então você pegava e desenhava no computador uma apresentação, textos, imagens, você imprimia e você tinha uma lâmina. Então aquela lâmina você colocava em cima de um vidro que projetava numa parede um slide estático. E eu comecei a criar algumas lâminas. E eu comecei a criar algumas palestras. E eu criei algumas palestras, e quando eu tinha 2 ou 3 palestras prontas sobre engenharia humana, sobre atendimento, sobre gestão de pessoas, sobre qualidade no atendimento, fui fazendo algumas palestras sobre esses temas. Eu tenho até hoje alguns slides. Aí eu peguei, quando estava pronta, 2 ou 3 palestras, eu disse, agora você ir vender. Eu tinha um carro, um Gol, com 1 ano de uso, e eu peguei meu carro e comecei a sair. Eu disse assim, agora eu vou vender. E a primeira coisa que eu pensei assim, eu vou ver quais são as melhores empresas que eu tenho aqui na região, vou visitar as empresas dos municípios onde eu estou aqui perto da minha casa, e vou visitar. E eu saí visitar, batia nas empresas, procurava o coordenador, o gerente de RH, e oferecia, digo, olha, eu sou um empresário, eu sou o Prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul, eu sou professor, já fui professor do Dom Bosco, agora eu sou um palestrante, eu sou um consultor e vim apresentar palestra. E comecei a visitar associações comerciais, e daqui um pouquinho eu estava vendendo as palestras. Vendi uma palestra para 10 pessoas, vendi uma outra palestra para 20 pessoas, outra num salão. Aí fui numa cidade e comecei a divulgar na rádio. Naquele tempo era muito forte as rádios na cidade. E eu comecei a divulgar nas rádios daquela região a minha palestra. E aí eu ficava na expectativa das pessoas, porque as pessoas tinham que vir e eu cobraria a entrada dela no salão que eu tinha conseguido lá com a comunidade. Procurei, todas as comunidades do interior tinham salões. Aqueles salões de festa, ou salão da associação comercial. E eu comecei a pedir para aquelas empresas me oportunizar o salão, e eu dava 1 ou 2 vagas da participação, e aí eu não tinha custo do salão. E aí eu comecei, 20 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, comecei a fazer palestras pela região toda. Algumas deu certo, outras não deram muito certo. Aí eu comecei a visitar as associações comerciais da cidade. E aí, conforme eu fui indo nas associações comerciais, um dia, quando eu estava na associação comercial, eu encontrei o coordenador do Senac do Rio Grande do Sul. E quando eu comecei a falar quais eram as palestras que eu tinha, ele me convidou para tomar um café com ele lá na sede do Senac. Olha só que interessante. Quando você dá um passo, uma porta se abre. Quando uma porta se abre e uma porta você passa, outra porta se abre. E aí começou a acontecer algo muito interessante. Aquele coordenador do Senac do Rio Grande do Sul me convidou para ser um consultor do Senac. E então eu já não precisaria mais vender meu curso. O curso que eu daria seria vendido pelo Senac, numa região que eles dominavam, que eles tinham controle, de 110 municípios. Então o que passaria a acontecer agora? Agora eu passaria a ganhar por palestra. Então, se eu fosse fazer uma palestra numa determinada cidade, o Senac ia me pagar por aquela palestra. E aí eles vendiam a palestra, eu só precisaria ser o consultor, o palestrante. E aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ir para algumas cidades dessas que tinham um projeto que nós chamávamos Rio Grande do Sul Atendimento Nota 10. Eu cheguei a ficar numa cidade 60 dias, 2 meses, com treinamento de manhã, à tarde e à noite. E quando eu terminava o treinamento, cada treinamento desse era 20 horas, quando eu terminava esse treinamento, ia gerando uma turma. E durante o mês, o Senac ia lá num grande salão e nós fazíamos o fechamento, quando nós entregávamos o diploma da formatura para os alunos. O Senac fazia uma formatura e eu era o professor dos 110 municípios desse treinamento. Aqui na minha casa eu tenho presente, até hoje, porcelanas de prata,
porcelanas banhadas a ouro, xícaras, né, de porcelana, que eu lembro dos cursos que eu dava, dos presentes que eu ganhava. Porque depois, daí, quando terminava o curso, as pessoas tinham uma relação muito próxima comigo e elas me convidavam para visitar a empresa. E quando eu visitava a empresa, conhecia o gerente, eu me relacionava com eles, eu ganhava presente. E aí, muitas vezes, gerava um novo treinamento. E com isso, eu virei um palestrante. E conforme eu fui fazendo palestras pelo Rio Grande do Sul inteiro, eu fiquei até 1998. Eu fiquei 3 anos fazendo essas palestras. Chegou uma hora que de novo a minha vida mudou. Que eu cheguei e disse para minha esposa que assim, que aquela região era muito pequena já para os trabalhos que nós estávamos fazendo. Eu sentia que nós tínhamos que ir para um lugar maior. E eu estava comemorando o Natal no ano de 1998, em Foz do Iguaçu, com a minha esposa e a família dela. E saiu uma revista, As 10 Melhores Cidades do Brasil para Viver. E quando saiu As 10 Melhores Cidades do Brasil para Viver, uma das cidades era a região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais. E nós resolvemos vir conhecer. E assim que nós entramos na cidade, a minha esposa disse assim, aqui que nós vamos vir viver. Eu disse assim, como assim, Johnny? Calma. Passou 3 meses. Nós já tínhamos vendido a nossa casa no Rio Grande do Sul. Nós não conhecíamos ninguém aqui em Curitiba, na região metropolitana, e nós viemos embora. Com 2 crianças pequenas, e nós viemos embora. Mais uma vez, tudo mudou, tudo pode acontecer. Eu fui visitar o Senac de Curitiba, e eu fui lá com uma coordenadora do Senac de Curitiba, e ela disse assim... Quando eu fui pedir vaga para ela para trabalhar no Senac daqui, mostrando que eu trabalhava 3 ou 4 anos já no Senac do Rio Grande do Sul e eu era palestrante. Quando ela viu o meu currículo, ela olhou meu currículo assim, ela disse assim: teu currículo é bom, Giovanni, mas currículos igual ao teu aqui eu tenho mais de 1000. Aquilo foi um banho de água fria em mim. Ela tinha mais de 1000 currículos, melhor que o meu, ou igual ou melhor que o meu. E eu disse assim, tá bom então, mas me diz uma coisa. Mas você tem alguém aqui? Eu não sou um cara que é fácil de me convencer. Eu disse assim, tem alguém aqui? Intuição. Tem alguém aqui que eu possa fazer um trabalho que não seja aqui na sede? Que seja na região? Ah, Giovanni, o Senac tem a unidade móvel. A Érica, que coordena a unidade móvel, ela faz um trabalho em São José dos Pinhais, em Araucária, Colombo, a região metropolitana. Eu disse, eu posso falar com ela? Ah, pode, eu te levo lá, vamos lá falar com ela. Quando ela me levou a falar com a Érica, eu peguei e comecei a contar para a Érica o que eu fazia, qual que era o meu projeto. Ela disse assim, Giovanni, seja bem-vindo. Eu, sério? Sim, se você vier morar aqui, você vai trabalhar comigo, você vai trabalhar com a unidade móvel do Senac. Pode vir, vamos lançar esse projeto. Eu descia e dizia assim para minha esposa, podemos vir, eu vou trabalhar com o Senac daqui. 3 ou 4 meses depois nós estávamos morando aqui e eu era consultor do Senac, fazendo treinamento daí pelo Senac de Curitiba, na região metropolitana. Mas só que daí aconteceu um fato interessante. Teve alguns momentos que a sede do Senac, aqui em Curitiba, faltou um daqueles caras que tinha os 1000 currículos, que era melhor que o meu, começou a faltar. Em alguns lugares, alguns treinamentos, tinham alguns profissionais que não estavam com condições de dar o treinamento, eu fui chamado. E eu passei todo o ano de 1999 e 2000 dando curso na sede do Senac de Curitiba. Naquele período, eu fiz curso de oratória, eu fiz curso de gestão de pessoas, fiz curso de vendas, porque eu era especialista em vendas, fiz curso de vendedor, todos os cursos de vendedor do Senac. E eu fiquei aí em 1999, 2000, agora dando curso na sede. E aí eu, trabalhando na região metropolitana inteira, eu comecei a dar alguns cursos aqui em São José dos Pinhais para os professores. E aí eu tinha o meu cunhado, o Rafael, nós tínhamos uma palestra show. E aí na palestra show, eu fazia a palestra e ele fazia o show com música. E aí muitas pessoas me conheceram. Mas teve um dia que eu estava dando um treinamento e aconteceu um fato muito interessante, que eu quero contar essa história para vocês.
Eu fiquei na cidade dando treinamento, acho que eu fiquei uns 10 dias naquela cidade. E naquele tempo o telefone era daqueles telefones que você tinha aqui na empresa telefônica para fazer a ligação, né? Não tinha celular. E eu lembro que eu tinha ligado para casa, dizendo que era sexta-feira, que aquela noite eu terminaria o curso e eu iria voltar para casa. E eu liguei, aí terminei o curso, foi maravilhoso, encerrou tudo certo, eu estava com uma energia extremamente boa de ter passado 2 semanas lá dando treinamento, aquela cidade inteira foi transformada pelo treinamento que nós fizemos. Eu tinha um carro com 1 ano de uso, novo, eu tinha andado durante o dia, tinha ido almoçar, o carro estava na garagem. Eu fechei a conta do hotel para voltar para casa, e a cidade onde eu estava, distante da minha casa, era aproximadamente uns 110 quilômetros. E eu peguei, fechei o hotel, liguei o carro, tudo certinho, saí, estava tudo um silêncio assim, não tinha nada, era perto da meia-noite. E quando eu saí da cidade, quando eu entrei na rodovia, aconteceu um negócio interessante. Quando eu entrei na rodovia, a luz apagou, a luz do meu carro apagou. E quando a luz do carro apagou, deu uma sensação estranha assim, e no primeiro momento eu fiz uma oração. Oh Deus, eu quero voltar para casa, quero voltar para os meus filhos, eu quero voltar para casa, faz a luz acender. Deixei o carro estava ligado, eu pensei, o que eu vou fazer? Deixei o carro ligado, abri a porta e abri o capô. Peguei uma chave que eu tinha dentro do carro, bati na bateria, pensei, pô, deve ser a bateria. Bati a bateria, só que quando eu olho assim para cima, tinha uma lua gigante, uma lua tão grande que parecia que a lua estava pertinho de mim. Era uma lua tão grande, uma lua cheia, tão grande que iluminava toda a região. E quando eu vi aquilo, eu esqueci da luz do carro, eu olhei aquela lua e disse, meu Deus, que coisa mais linda essa lua. E ela estava iluminando todo o horizonte e a rodovia, só que não tinha um carro. Um silêncio total. E eu, naquele momento, eu fechei o capô e pensei assim, poxa, eu não posso voltar para casa. E eu não tenho como avisar agora a minha esposa, porque eu tinha falado por telefone da telefônica, e ela estava me esperando. 110 quilômetros, eu demoraria 1h30, 2 horas para chegar em casa. Então, por volta de 1h30 da madrugada, eu estaria em casa. E aí eu pensei assim, poxa, eu não posso voltar para casa. Eu vou ir pela luz da lua até encontrar um posto, até encontrar alguma coisa que tenha na estrada, uma oficina, alguma coisa para tentar ver o que aconteceu. Deve ter acontecido alguma coisa com a bateria. E aí, eu vi longe, assim, numa reta, longe, muito longe, eu vi uma luzinha vermelha. Eu pensei assim, cara, deve ser um caminhão, deve ser uma bateria, uma luzinha de um caminhão. E se eu estou enxergando a avenida, a rodovia, e eu estou enxergando aquela luzinha, eu estou numa reta. Eu peguei, entrei rápido no carro e comecei a rodar. Só que, aparentemente, aquilo que parecia ser iluminado pela lua não era tão iluminado assim. Então, eu não consegui uma velocidade muito grande. Eu consegui ir por uns 40, 50. Mas aconteceu um negócio muito interessante. Conforme eu fui me aproximando, realmente era um caminhão. E quando eu cheguei atrás daquele caminhão com a luz apagada, a primeira coisa que eu fiz, comecei a glorificar. Oh Deus, obrigado, gratidão por o Senhor me dar esse caminhão para me guiar, para me ajudar a chegar na minha casa até encontrar um posto. Só que aconteceu um fato interessante nesse momento. Quando eu entrei atrás do caminhão, provavelmente o dono do caminhão percebeu que entrou um carro com a luz apagada. E ele começou a acelerar o caminhão. Eu percebi que ele começou a se afastar de mim. E eu consegui olhar mal consegui olhar a luz do painel, que não tinha luz, estava sem bateria. Mas pela própria claridade da noite, da lua, eu consegui enxergar e eu estava indo a uns 60. Mas eu estava percebendo que eu estava indo a 60 e o caminhão começou a se distanciar, ele começou a pegar uma velocidade maior. Naquele momento eu entendi intuitivamente, que aquele senhor, ou aquele cidadão, a pessoa que estava dirigindo o caminhão, ele percebeu que tinha alguém atrás dele, provavelmente seria um assaltante. E eu pensei assim, meu Deus, o cara está pensando que eu sou um assaltante.
E eu comecei a orar pelo caminhoneiro. Eu disse, não, Deus, avisa ele, eu não sou ladrão, eu não sou um assaltante, pelo amor de Deus, cuida dele, protege ele. Comecei a orar, só que daqui a pouquinho nós entramos num lançante, era uma descida. E quando eu olhei, consegui ver, eu estava indo a 80 por hora e o caminhão estava se afastando de mim numa descida. Quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Eu pensei assim, cara, esse motorista, ele vai se acidentar. E ele, por causa de mim, pode ser que ele vá morrer e eu ficaria com essa culpa. E quando eu fiquei com esse sentimento tão forte de culpa, pela vida daquela pessoa que estava lá, dirigindo aquele caminhão, eu comecei a diminuir a velocidade assim, não vale a pena. Então eu desisto. Quando eu disse eu desisto, e o caminhão se foi, a luz do painel do meu carro acendeu. E eu levei um susto. Quando a luz do carro acendeu, eu tentei ligar a luz do carro e a luz acendeu. Eu fiquei impactado. Uma energia tão grande tomou conta de mim nesse momento, você não tem ideia, que eu comecei a chorar grandemente com aquela luz que veio naquele exato momento e o meu carro voltou a ter energia de luz de novo. O painel se acendeu, a luz se acendeu. E eu lembro que daí começou uma subida e o caminhão diminuiu e eu acendi a luz, dei pisca e eu ultrapassei o caminhão, dei uma buzinada para ele. Amigo, fica em paz, eu não sou assaltante, eu só estava com problema no carro. E buzinei para ele e me fui. E a luz ficou acesa. Só que daí aconteceu um negócio interessante. Eu rodei mais ou menos uns 20 quilômetros e eu percebi que a luz começou a diminuir. E a luz ia se apagar. E quando a luz foi se apagar, eu disse, não, eu acredito que essa luz, ela é uma luz que vai me levar até a minha casa. E quando eu disse isso, a luz do painel, ela voltou. E eu fiz isso mais umas 4 ou 5 vezes. Eu andei 100 e poucos quilômetros, com o rosto cheio de água, de lágrimas, de um fato sobrenatural que eu estava vivendo, uma experiência que eu jamais esqueci. E naquele dia, quando eu cheguei na minha cidade, é uma coisa extraordinária, transcende isso. Quando eu cheguei na avenida que daria acesso mais uns 5 quilômetros até a minha cidade, até a minha casa, é como se uma voz dissesse para mim assim, eu te trouxe até aqui. E quando essa voz me disse, eu te trouxe até aqui, a luz apagou. Totalmente. Eu estava dentro de uma avenida, toda iluminada. E eu lembro que eu andei mais uns 5, 10 quilômetros sem luz. E aí eu já não estava mais chorando, dizendo que a luz tinha que ficar, mas eu estava agradecido porque eu tinha sido trazido por uma luz que não era a luz do meu carro. Sabe por quê? Porque quando eu entrei na garagem da minha casa, o carro apagou e eu tive que empurrar ele até a garagem e ele não pegou mais também. No outro dia, quando eu fui procurar uma loja e eu mostrei para ele o que tinha acontecido, eu perguntei se isso podia acontecer. Ele disse que não, que ele nunca tinha visto isso acontecer e que a bateria tinha sido queimada, que a bateria do carro estava queimada. Foi uma das primeiras vezes que eu vivi uma experiência sobrenatural. E que eu entendi que havia uma força no universo junto comigo, mas que ela não agiria, não seria impulsionada se eu estivesse pensando só em mim. Quando eu intercedi pela vida daquele motorista, daquele caminhoneiro, quando a vida dele passou a ser mais importante que a minha, quando o cuidado pela vida daquela pessoa foi mais importante que o cuidado com a minha vida, a luz surgiu no meu carro. E eu vivi muitas outras experiências sobrenaturais relacionadas a isso. E aí eu comecei a fazer o meu trabalho como palestrante, como gestor, virei professor universitário aqui na região metropolitana, fiz a minha especialização em desenvolvimento regional e local pela Universidade Federal, me tornei um especialista em gestão pública,
Fui professor convidado pelo MEC para 5 disciplinas. Fui convidado para uma disciplina. E depois que eu comecei a dar a primeira disciplina, fui convidado para trabalhar em 3 mais outras disciplinas. Fui 4 disciplinas. E eu era professor do curso superior de gestão pública do IFPR. E aí, quem sabe tem algum aluno aqui. Onde no universo de 8.000 alunos eu fui escolhido para ser o patrono dos 8.000 alunos entre os mais de 50 professores. E aí eu me tornei um especialista em comunicação. Mas eu lembro que teve um dia que marcou novamente a minha história. E toda essa energia está aqui na varinha. E eu vou sortear essa varinha. Toda essa energia do dia do lançamento está aqui. Eu lembro que um dia eu fui sair com um grupo de pessoas, nós iríamos numa vigília. E aí nessa vigília que nós íamos ir, eu sentei, estava sentado no banco do ônibus, e daqui a um pouquinho veio um senhor sorrindo, alegre assim, e ele disse uma coisa para mim que mudou a minha vida de novo. Ele disse assim: "Ô, Giovanni", me abraçou. Ele gostava muito, gosta muito de mim, ele é meu amigo ainda. Ele chegou e disse assim: "Giovanni, cara, Deus disse um negócio para mim, ele me mostrou um negócio sobre a tua vida que é extraordinário." Ele disse assim: "O que que é?" Ele chegou e disse assim, que você vai ganhar um dom, você vai ganhar uma habilidade e um dom da palavra. Você vai receber isso. E quando ele falou isso, eu dei uma risadinha. Sabe a risadinha de Sara, de Abraão? Quando a Sara queria muito um filho, e Abraão também, e Deus mandou um anjo. E quando Deus mandou o anjo para Sara e para Abraão, ele disse assim: "Ó, eu vim dizer para você que você vai ter um filho." E a Sara deu uma risadinha. "Um filho? Ai, já tenho mais de 80 anos, vou ter um filho. Ai, ai." Quando ela disse isso, o anjo viu. E ele disse para ela que ela teria o filho sim, mas ela pagaria um preço por não ter acreditado no mensageiro. E aí, quando o mensageiro veio dizer para mim que eu ia receber um dom e eu ia receber um presente, e eu vou ganhar um dom, um presente. Eu já sou um palestrante. Eu já sou uma pessoa com notoriedade. No Rio Grande do Sul, em Curitiba, na região metropolitana, numa fração de segundos, eu dei uma risadinha de prepotência, de arrogância, de ego, que eu era o cara já. Como que eu iria receber algo? Me custou um preço muito alto, assim como custou para Sara. Passou um tempo, eu esqueci disso. Eu disse, para ele eu disse assim: "Que legal, irmão João, que legal, obrigado, nossa, que bom." Mas internamente eu disse para mim mesmo: "Isso eu já sou bom." Ele não percebeu, mas ele percebeu. E eu não percebi na hora, mas eu falei para mim mesmo internamente isso, eu sabia. E aí, passou alguns meses, e eu não fui nenhuma vez mais chamado para falar, para fazer palestra, para fazer treinamento, para fazer curso. E um dia eu fui chamado. Fui chamado para fazer uma palestra para um grupo de jovens. Os jovens estavam no retiro, e eles me chamaram para levar uma palavra. E eu sempre me preparava, estava pronto. Era um palestrante sempre pronto, sempre preparado para fazer a palestra. E eu fui chamado para fazer a palestra para um grupo de jovens, então, que estavam no retiro. E aí, tudo bem, eu estava sentado. Fazia todo um ritual para fazer a minha apresentação, tem toda uma técnica. Só que quando eu levantei, e quando eu fui chegar perto do microfone, eu peguei o microfone, e quando eu olhei para as pessoas, e quando eu fui falar, é como se eu recebesse uma vozinha no meu ouvido, que disse assim: "Vai lá, Giovanni, com seu talento, com a sua habilidade,
com a sua genialidade, com a sua força, vai e faz. E eu levei um susto, porque na mesma fração de segundos, eu lembrei, eu me vi sentado naquele ônibus, quando o mensageiro veio trazer uma palavra. E no dia que aquele mensageiro veio trazer aquela palavra, lá no meu íntimo, eu sorri. Naquele momento, uma palavra foi dita no meu ouvido: vai, Giovanni, você é o cara. E eu levei um susto, e numa fração de segundos eu fiquei mudo, e eu disse assim: não, perdão, misericórdia, perdão, misericórdia. Eu fui sozinho fazer uma palestra que eu jamais imaginei que existisse alguma coisa além da minha habilidade, do meu conhecimento, da minha estratégia, das minhas técnicas, do meu método. Quando eu fui fazer aquela fala, e eu observei que agora não há mais conexão, mesmo eu usando todas as técnicas que eu conhecia, não havia uma conexão de mente com mente, alma com alma, espírito com espírito. E eu percebi que eu era um palestrante que não tinha alguma coisa que fazia parte de mim, que não estava junto comigo naquele momento. Eu terminei o mais rápido possível aquela palestra e voltei para casa extremamente tenso, pensando em tudo aquilo que tinha acontecido. E eu sabia que eu tinha cometido um erro e que aquele erro tinha custado algo para mim, que eu estaria perdendo naquele dia algo que era extremamente precioso para mim. E eu perdi. Eu sabia que eu tinha perdido. E eu comecei a entrar num modo de introspecção, de oração, pedindo que eu recebesse de volta, pedindo misericórdia, que eu tinha errado, pedindo que eu fosse perdoado por aquela prepotência, por aquela arrogância. Não deu certo. Fiz mais uma palestra e eu estava sozinho de novo. E não senti nada mais. Não tive nenhuma voz mais, nenhuma intuição mais, nenhuma sensação mais. Acabou. E aí eu comecei a fazer um tipo de oração diferente. Eu comecei a fazer uma oração assim: olha, então vamos fazer o seguinte. Se eu não vou receber mais de volta isso, se eu não vou ganhar de volta isso que eu tinha recebido, esse dom, esse presente, então eu não vou mais falar. E se eu não vou mais falar, o senhor também vai perder. Porque o senhor vai perder alguém que é um veículo, que leva a mensagem, que leva a palavra, que abençoa, que frutifica, que faz as coisas aflorar, que abençoa, que transforma. Então o senhor também não vai me ter mais. Não deu certo. Eu disse assim: não, perdoa, mais uma vez, me desculpa, não é assim o caminho, me ensina, deixa eu entender, eu preciso aprender, me ajuda. E fiz mais uma palestra e não voltou nada. E eu comecei a entender que aquilo que a gente recebe, que eu tinha ganho, a gente perde. Então eu sabia que eu não tinha nascido com aquilo, que eu tinha recebido aquilo e que aquilo perdia. Aquela energia a gente ganha, aquela energia a gente perde e aquela energia pode ser que não volte nunca mais. E eu não sabia como lidar com isso, mas era uma experiência pessoal. Eu tinha que viver aquilo e eu vivi. E eu comecei a buscar em oração, meditação, contemplação, arrependimento. Lembrei daquela experiência sobrenatural da luz. Comecei a entrar na sintonia da importância que eu entendia, que eu não vim para a Terra só para mim, que eu queria ajudar as outras pessoas. Que eu já tinha tudo e eu não precisava de nada. Que quando eu tinha 12 anos eu ganhava um tênis por ano. E agora eu podia comprar o tênis que eu quisesse, não fazia sentido, eu não precisava. Que eu com 12 anos, quando meu pai tinha morrido, todas as roupas que eu tinha eram doadas por outras pessoas. Agora eu podia comprar todas as roupas que eu quisesse, mas eu não precisava. Tudo que eu quisesse ter, eu podia ter, mas eu não precisava. Não era útil mais. Eu não precisava de 3, 4 sapatos, um só sapato era o suficiente. Às vezes chegava a ficar um furo embaixo e eu não comprava outro, porque não precisava. Não é importante mais sapato, não é importante mais roupa. E eu lembro que um dia eu fui fazer uma fala
E eu já sabia que eu não tinha mais aquilo, que eu tinha aquela energia, não fazia parte de mim. E aí eu fui fazer uma fala, e antes da fala, eu meditei. Se o Senhor quiser estar comigo, se essa energia quiser estar comigo, eu aceito. Eu fico feliz. Não por mim, por eles. Por eles. Se essa energia puder vir de novo, é por eles. E eu lembro que eu comecei a falar, e assim que eu comecei a falar, eu comecei a olhar que algumas pessoas estavam saindo lágrimas dos olhos delas. E o meu também. Naquele dia o meu também. O meu também começou. E eu comecei a perceber que um toquezinho foi dado para mim de volta. Um toquezinho foi dado em mim. E aquele toquezinho me gerou uma alegria tão intensa, tão imensa, que no meu íntimo, eu estava fazendo a palestra, mas eu agradecia, só queria agradecer. E eu voltei para casa agradecendo. Dobrei meus joelhos e agradeci imensamente. E eu gradativamente voltei a ter aquela força e aquela energia que faz parte da minha vida hoje. Então existe o dom, sim. Tem muitos palestrantes que dizem que não existe o dom. Tem muitas pessoas que dão curso e dizem que o dom não existe. O dom existe. E a gente não nasce com ele. A gente recebe. A gente cuida. Não é pra gente. É para as outras pessoas. E a gente perde. E se a gente perde, pode perder para sempre. Mas podemos ter misericórdia e voltar a ganhar. Baseado nisso, eu criei um treinamento que eu chamei de mago. Por que eu chamei de mago, Giovanni, esse treinamento? Porque quando eu fui estudar os arquétipos da psicologia de Jung, não tem nada a ver com bruxaria, com feiticeiro, não tem nada a ver com isso. O mago que eu quero falar para você e que faz parte do meu treinamento, esse mago é esse mago que lá atrás, lá na antiguidade, todos os reis tinham magos. Os imperadores tinham magos. Os faraós tinham magos. Você vai ver que tinha mago, tinha sábio, tinha feiticeiro e tinham outras personalidades dentro do palácio. Mas eu vou voltar mais longe ainda, vou voltar lá na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel. O livro de Daniel, junto no palácio, Daniel já estava vivendo no palácio de Nabucodonosor, lá na Babilônia. E o Daniel era um príncipe. Daniel, ele era um príncipe mago. Ele era um mago. Ah, Giovanni, para, isso é uma apostasia. Vai lá estudar. Você vai ver que o Daniel, ele foi selecionado para ficar 3 anos antes de entrar no palácio do rei. E o Daniel, ele era um visionário. Daniel, ele tinha, pode ver, se você observar os magos, eles têm visão, eles têm entendimento sobre sonhos, eles sabem interpretar sonhos, eles têm o dom da palavra, eles têm o dom da profecia, eles têm uma espiritualidade diferente, eles conseguem enxergar o mundo espiritual, ele enxerga o mundo espiritual através do conhecimento que ele tem da terra, do ar, da água, do fogo. Ele domina todos os elementos que simbolicamente, pela psicologia analítica e pela neurociência, esses elementos também estão associados à nossa vida. A terra está associada à sensação. A água está relacionada com os pensamentos. O fogo está relacionado com a intuição. Cada um deles tem uma relação. Um é com a sensação, o outro é com o sentimento, o outro é com o pensamento e o outro é com a intuição. E o fogo é a intuição. Eu nasci em agosto, sou leonino, sou regido pelo fogo, pelo conceito não de astrologia, não, pelo princípio da terra, do conhecimento universal.
fogo, intuição, intuitivo. Daniel tinha tudo isso. E Daniel, olha o que aconteceu. O rei Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho teve uma visão na parede, teve letras. E o Nabucodonosor chamou Daniel, chamou todos os magos do palácio, todos os sábios e todos os feiticeiros para interpretar o sonho, a visão que ele teve. E ele escreveu a visão. E ele chamou todos eles e ninguém conseguiu interpretar. E quando ninguém conseguiu interpretar, ele disse o seguinte: eu vou fazer o decreto e eu vou mandar matar todos vocês, todos os magos, os sábios e os feiticeiros serão mortos. Vou mandar matar todos vocês. E aí Daniel disse assim: calma, rei, calma, calma. Dá um tempo para mim, me dá um tempo. E esse tempo que você me der, o Deus que eu tenho, que me dá a visão, que me dá a intuição, que me dá o entendimento, ele vai me ajudar e vai me dar a interpretação do seu sonho e das suas palavras. Não faz nada. Nabucodonosor disse assim: tá bom. Mas se não acontecer isso, você e todos os outros serão mortos. E Daniel foi meditar. Daniel foi pedir para o Deus dele que desse a interpretação da visão do rei. E ele recebeu. E aí acontece um fato muito interessante. Quando Daniel revelou, quando Daniel descobriu e apresentou para o rei se alegrou. E o rei disse que a pessoa que fosse interpretar aquele sonho, ela seria o terceiro do reino. Então teria o rei, a rainha, e ele seria o terceiro do reino. Daniel passou a receber um anel, um colar de ouro. Era um colar de ouro que dava autoridade para ele. E Daniel passou a ser o terceiro do reino de Nabucodonosor. E ele era um príncipe que veio lá da cultura dos hebreus, do povo que depois se tornou o povo de Israel. Ele se tornou uma autoridade num povo estranho. E ele se tornou, olha só, Daniel se tornou o chefe das escolas, se tornou o chefe da escola de magos de Nabucodonosor. Ah, Giovanni, para, você está viajando. Pesquisa. Vai lá pesquisar nos livros de história das escrituras mesmo. Ele se tornou o mestre e o chefe, porque ele era o terceiro homem abaixo do rei. E olha que interessante. Olha só, quer ver, Giovanni? Tem lógica isso que você está dizendo? Vou falar para vocês, então, agora uma outra coisa que você conhece. Os 3 reis magos que vieram do Oriente para trazer ouro, incenso e mirra. 3 reis magos. 3 reis magos que vieram porque sabiam que num determinado tempo, numa determinada semana, numa determinada data, nasceria um Messias. E esse Messias foi contado para eles na escola de magos de Daniel. Eles vieram do Oriente porque eles sabiam que esse Messias iria nascer. E quando esse Messias iria nascer, eles só poderiam saber isso a partir de Daniel, que era o chefe da escola de magos lá de Nabucodonosor, que ensinou essa tradição, e ele ficou como e deixou muitos escritos, deixou muitos livros escritos sobre isso, e lá dizia: e esses magos vieram para trazer ouro, esmirra e incenso para o Rei dos Reis. Olha que interessante isso. Então, mago é alguém muito especial. Mago abençoa. Mago tem ouro, tem esmirra, tem incenso, tem mirra, incenso. Então, mago é um ser muito especial. Ele lida com a energia do bem. Ele transforma ambiente, ele transforma pessoas, ele transforma organizações. O mago, ele detém
Então, tudo onde tem inovação, onde tem tecnologia. Então, arquitetos, médicos, químicos, engenheiros, advogados, farmacêuticos, matemáticos, todos esses que têm líderes, que têm esse entendimento de uma formação superior, de um conhecimento nobre, eles têm o arquétipo do mago estudado por Jung na psicologia analítica. Jung, quando ele estudou com Freud, lá em 1907, Jung era da escola de Freud. O Freud tinha uma escola onde só frequentavam a escola judeus. Freud era um judeu. E Freud era um médico neurologista. E ele é o pai da psicanálise. E ele aceitou esse jovem inteligente chamado Jung para fazer parte da escola. E ele entendia que pela inteligência, pelo grande conhecimento visionário de Jung, o Jung seria a descendência da escola de psicanálise. Só que Jung, depois de começar a estudar, ele que teve um encontro lá por 1906, 1907, Jung se encontrou com Freud e eles fizeram uma reunião de 7 horas. E, uma reunião de 13 horas. Eles ficaram 13 horas conversando em 1907. E Jung resolveu, então, ser um discípulo de Freud. Só que depois que Jung ele começou a estudar o que Freud estudava, eles trocavam sobre sonhos, sobre visões, sobre consciente, inconsciente, consciente coletivo. E Jung teve uma visão diferente da de Freud. E Jung foi para uma outra área, foi trabalhar em alguns hospitais e Jung foi para a área da psiquiatria. E o Freud foi para a área da neurologia. E o Jung começou a estudar mais o campo psicológico, a mente, o consciente coletivo, o consciente. E ele começou a estudar os símbolos. E começou a estudar e ele virou pai da psicologia analítica. E quando eu estudei, ele criou os arquétipos. E um dos arquétipos criados por Jung é o mago. E você não sabe, mas a grande maioria das empresas usam os arquétipos no marketing. Então, quando você estuda o arquétipo do mago, você vai entender que há alguns grupos de padrões, alguns padrões de pessoas que têm essas características do mago como um arquétipo que ele gostaria de viver. As pessoas, por exemplo, que gostam de moto Harley Davidson. As pessoas, por exemplo, que gostam dos celulares da Apple. Se você tem um celular aí, um iPhone, provavelmente você gosta de viver a experiência do arquétipo do mago. Você é diferente. Você gosta de inovar. Você sente que tem dentro de você uma intuição, uma força, uma energia para querer ajudar as pessoas. Você sente que você veio para servir muito mais do que ser servido. Você sente que perto de você, quando você está perto das pessoas, tem uma energia que emana de você e que as pessoas gostam de estar com você. Só de você estar com as pessoas, a energia muda. Que você, dentro da empresa, você tem um papel de liderança e que quando você fala, todos ouvem. Quando você fala, transforma. Quando você fala, a sua palavra tem impacto. Tudo isso, o Jung disse que está intrínseco à característica da personalidade do mago. Os grandes comunicadores têm a característica da personalidade do mago. Os grandes oradores têm a característica da personalidade do mago. A comunicação tem a característica da personalidade do mago. Então, eu não podia deixar de criar o curso, o meu treinamento associado, até porque eu estudo a oratória clássica de Aristóteles, que era um mago, de Platão, que era um mago, e que pegaram um gago e transformaram ele na maior autoridade de Atenas, de um líder de Atenas, chamado Demóstenes. Um gago que foi tocado pelo poder da oratória.
E quando ele foi tocado pelo poder da oratória, foi tão grande a energia e o poder de Demóstenes, que Demóstenes se tornou um dos grandes oradores da antiguidade. Obama é um especialista em comunicação no nosso tempo. Bill Clinton, 2 vezes também presidente dos Estados Unidos. Também. Martin Luther King, também, que através da sua palavra levou 250 mil pessoas. Eles tinham sonhos. Martin Luther King disse assim: eu tenho um sonho. E esse sonho levou 250 mil pessoas para uma praça. Obama diz assim: nós podemos. E se tornou o primeiro negro americano, um negro presidente dos Estados Unidos da América 2 vezes. Nós podemos. Uma força sobrenatural, uma força do mago, uma força da palavra, mas uma força que vem de dentro. E como eu sou um especialista nessa comunicação clássica, vivi a experiência do dom, sei como funciona as estratégias, as ferramentas, a estrutura. Eu não tinha como deixar de não criar a escola de magos da oratória. E no dia de hoje, eu estou lançando esse novo projeto, uma escola que vai preparar pessoas que tenham essa vibração, essa energia do mago que Jung falou nos arquétipos, na simbologia. Então, o mago é uma simbologia. Essa varinha também é uma simbologia. Mas eu garanto para você que isso faz você... Porque quando você tem uma ferramenta, e a varinha é uma ferramenta do mago, ela é um instrumento. Quando ela passa a ser um instrumento, ela tem um valor inestimável. Por quê? Porque você lembra. E aí você vai viver, tem um estágio. E aí, por que a varinha é branca, Giovanni? Porque o primeiro estágio da nossa escola é você ser um aprendiz. Então nós vamos criar na nossa escola o aprendiz. E a primeira varinha é a varinha branca. A varinha do aprendiz. E eu quero que você se torne um aprendiz. Que você aprenda essa energia, que você aprenda como funciona isso. Que você aprenda como funciona a oratória clássica. Como que um gago se tornou um orador. Como que Aristóteles ensinava Demóstenes para que ele aprendesse a sair de uma posição de uma pessoa cheia de crenças limitantes e se tornou um dos maiores oradores de Atenas. Eu sei como funciona isso e é isso que eu vou ensinar na nossa escola. A nossa escola, eu vou abrir as matrículas dela lá no dia, se eu não me engano, é no dia 22 ou 23 de novembro. Ainda nesse mês. Então, durante todas as noites agora, até o dia 22 ou 23 de novembro, você vai participar, vou fazer uma live falando sobre alguma coisa sobre da nossa escola. E eu queria convidar você, então, aqui no Instagram, aqui no YouTube, aqui no Facebook, para você fazer parte. E essa varinha eu vou guardar ela especial hoje, porque nós vamos abrir a partir de amanhã. Eu vou abrir um local, vocês vão sortear, eu vou dizer como que vai ser o sorteio da varinha. E aí você vai poder participar e você vai ganhar ela de presente. E a pessoa que ganhar ela de presente, tenho certeza que vai fazer parte da vida dela, porque jamais alguém vai receber essa varinha de novo, que é a varinha que recebeu toda essa energia dessa palavra de hoje, dessa mensagem de hoje, que marca o lançamento do treinamento, o Mago da Oratória, que é a escola de magos que aprendem toda essa energia, esse conceito da comunicação que transforma, a comunicação que transforma pessoas, transforma ambientes e transforma organizações. E aí você vai entender, assim como eu já vivo isso, a experiência que eu vivo hoje, não tem nada mais gratificante que você descer lá do palco e quando você desce de lá e você é aplaudido e as pessoas olham para você e os olhos delas estão brilhando e elas estão conectadas com tudo aquilo e muda a vida delas. A vida dessas pessoas se transforma. Quando você toca essas pessoas com as palavras, a força das palavras toca. Então, com isso, eu fiz uma live hoje. Não sabia como é que ia ser, mas eu espero que você que ficou aí até agora, ou você que viu a live até aqui, ou que vai ver depois, porque eu vou deixar ela aí gravada no Instagram, no Facebook, no YouTube, que você assista. E aí, dê um curtir.
Comente o que você achou. Se inscreva no canal do YouTube. Se inscreva no meu canal do Instagram e do Facebook, Os Segredos do Oratório. E aí o Giovanni de Souza no Instagram. Lá no YouTube, Os Segredos do Oratório. E aí você vai receber todas as informações que eu vou mandar daqui para frente, para que você faça parte desse projeto. Quero você na escola de magos do oratório. E aí é o seguinte, cada pessoa que fizer a matrícula vai ganhar de presente uma varinha branca, que é a varinha do aprendiz, o aprendiz de mago da oratória. Valeu? Espero que tenha feito diferença na sua vida e que você tenha sido tocado. Eu fui tocado umas 2 ou 3 vezes. Eu senti a energia desse projeto que se inicia hoje. Tá bom? É um dia especial para mim, um dia especial para você, um dia especial para a Terra, porque nós estamos dando um passo gigante, que tenho certeza que vai fazer uma transformação em todas as pessoas que vivem ao nosso derredor. E aí, quando eu tenho essa força e eu tenho essa energia do mago, que tem essa energia que muda de dentro para fora, que é o sentimento de cuidar do outro, quando eu tenho isso, quando eu desperto para isso, tudo pode acontecer na sua vida.